espero que vocês estejam bem. O exercício que a gente vai resolver hoje é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele traz pra gente o desenho de uma mesa com duas bolinhas. Se a gente bate o olho e percebe isso, a gente já dá uma espiada nos gráficos, altura em função de tempo, ou de T1 queda, umas coisas aí. E aí a gente já fica desconfiado, T2Q, né? E a gente já fica desconfiado que tem alguma coisa a ver com cinemática, né? Tem em posição em função de tempo, tem bolinha que possivelmente vai cair. A gente já aciona as fórmulas de cinemática aí na nossa cabeça. Então ele fala que tem dois objetos de massas M1 e M2, e ele fala que o M2 é o dobro do M1, então a bolinha 2 é mais pesada, popularmente falando, né? Não fisicamente falando. E ele fala que elas se encontram na borda de uma mesa de altura Hzinho em relação ao solo, como representa na figura, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente, então o objeto 1 só vai cair de pé mesmo. E ele fala que no instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade V0. E ele fala para a gente desprezar a resistência do ar, isso é importante. Então, enquanto o objeto 1 está caindo de pezinho, o objeto 2 é empurrado para frente, a hora que ele é empurrado para frente, ele vai ao mesmo tempo para frente e cair. Então, o objeto 1 está realizando um movimento que a gente chama de queda livre, enquanto o objeto 2, como tem uma velocidade inicial horizontal, está realizando um movimento que a gente chama de lançamento horizontal. Então, o lançamento horizontal é uma composição de dois movimentos. Eu vou deixar lá no final do vídeo um vídeo em que eu explico com mais detalhes a diferença entre esses dois lançamentos e outros também que a gente pode ter. E aí ele fala para a gente assinalar a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical. Então ele não está nem aí para o que está acontecendo na horizontal, ele só quer saber da posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Aí ele fala que T1Q é o tempo de queda do objeto 1 e que em cada alternativa o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Então a gente tem de um lado o objeto 1, do outro lado o objeto 2. E aí ele quer que a gente compare, né? Então, como é que vai ser o deslocamento na vertical do objeto 1 em relação ao objeto 2? Ambos estão saindo da mesma altura, mas a gente tem duas diferenças entre eles, né? Primeiro é o fato de o objeto 2 ser mais pesado, ele tem uma massa maior. O que isso influencia se... Vamos supor que os dois estivessem caindo juntinhos, assim, os dois estivessem caindo em queda livre. Se a gente despreza a resistência do ar, independente da massa dos objetos, eles chegam juntos no chão. Então, o fato de um ter o dobro da massa do outro não vai influenciar em absolutamente nada o tempo de queda. Então, a massa já não vai fazer grande diferença. Mas a gente tem o segundo fato, que é o de o 2 estar indo para frente ao mesmo tempo que ele cai. Mas a gente também não tem nenhuma influência entre ele estar indo para o lado ao mesmo tempo que ele está caindo, porque ele está caindo exatamente da mesma altura que o 1 está caindo. Então, se a gente olhasse de frente, imagina que a gente está olhando de frente, a gente não conseguiria perceber tão claramente que a bolinha 2 está indo para frente ao mesmo tempo. A gente simplesmente veria as duas caindo juntas. Então, a gente sabe que o tempo de queda dos dois vai ser o mesmo. Então, a gente já elimina algumas coisas a partir disso. Mas que tipo de gráfico a gente tem de um movimento desse tipo, de algo que está caindo? Então, vamos anotar tudo isso que a gente falou, né? O objeto 1, então, tem massa M1, o outro tem o dobro, um está em queda livre, o outro está em lançamento horizontal, mas a gente só quer olhar na vertical. Um lançamento horizontal é composto de dois movimentos. Na horizontal, ele vai em movimento retilíneo uniforme, ele só está indo em linha reta com velocidade constante, enquanto na vertical tem aceleração, tem a gravidade puxando ele para baixo, a velocidade dele vai aumentar conforme passa o tempo, porque ele está caindo e a gravidade está ajudando ele a cair, né? Então, a gente vai ter um movimento uniformemente variado, que é exatamente o que acontece na queda livre e na vertical também. Então, ambos na vertical estão em queda livre, que é um movimento que está sendo acelerado pela aceleração da gravidade. Como eles têm a mesma altura, significa que o deslocamento deles é o mesmo. A velocidade inicial na vertical dos dois é zero. E a gente tem a mesma aceleração agindo sobre eles, que é a gravidade. Então, eles vão cair no mesmo tempo e vão seguir a equação das posições do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o nosso conhecido sorvetão. E se a gente olhar bem, essa é uma equação de segundo grau, porque a gente tem que ter elevado ao quadrado. E uma equação de segundo grau necessariamente tem um gráfico como uma parábola, então não poderia ser a letra E, em que os gráficos são retas. Não poderia ser a letra D, porque os tempos estão diferentes. A letra C, os tempos estão diferentes.
A letra B, a gente tem um reto e o outro não pode ser também, porque são o mesmo movimento que vai acontecer para os dois na vertical. Portanto, a única resposta que nos sobra é a letra A, que é a nossa resposta certa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, podem deixar aí nos comentários, que vocês já viram que eu respondo todos. E a gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau!